Segunda-feira no ar, na Band TV Canal 10 para todo o estado do Rio Grande do Sul, falando de Copa do Brasil e também de Campeonato Brasileiro. Vamos à Central Band do Esporte com o João Batista Filho, JB, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos que nos assistem. O Grêmio retoma, aliás, nem retoma, continua a semana de trabalhos. No final de semana os jogadores não tiveram folga. Renato tenta ajustar algumas situações e ontem, inclusive, treinou penalidades máximas. Afinal de contas, todo cuidado é preciso ter neste momento com o time do Atlético Mineiro. Se fizer 2 gols de diferença, teremos pênaltis e o Grêmio está preparado para isso. Já o técnico Lisca, no lado do Internacional, em contato conosco, chegou a fazer duas situações interessantes. Primeiro, disse que comparou a Fórmula 1. O Sport é um time que chegou, agora tem que passar. Para ele, o Sport tem que vencer o Figueirense. Essa tarefa é árdua, principalmente porque o Figueirense ele vai com reservas e eles têm muito a querer mostrar nesta última rodada, segundo o técnico Lisca. Meneghetti. É um otimista o técnico do Internacional, Lisca. Olha só, na medida do possível, diante de dias tão tensos e tristes, os jogadores do Grêmio estão tentando retomar a rotina. Nesta quarta-feira tem decisão contra o Atlético Mineiro e a ordem é não deixar com que a vantagem tome conta do ambiente do grupo. Nada de folga não. O final de semana foi de trabalho para todo mundo aqui no Grêmio. Renato já disse que sabe como fazer o elenco se manter focado, mesmo com todas as interferências externas. A euforia da torcida, que já se vê campeã depois de 15 anos, não chegará no vestiário. A gente deixa a parte da empolgação, da comemoração, as comemorações do resultado do primeiro jogo que a gente teve para a torcida. E a gente tem que manter o foco. E nem as homenagens justas e merecidas para a Chapecoense podem influenciar. A melhor maneira de honrar a todos os jogadores, a todas as famílias, a todos os torcedores de Chapecó e de Grêmio é nós treinar bem, treinar duro. Até o lado anímico do grupo está sendo trabalhado para que a emoção não invada o vestiário gremista contra o Galo. Desfrutando da possibilidade de jogar uma final. Isso, entregar tudo, eu acho que é a melhor maneira de honrar o acontecido e honrar a nosso torcedor também. O Atlético tem um novo aliado, Roger Machado. Ele não estará na Casa Mata, mas claro que poderá dar dicas deste grupo que tanto conhece. Sucesso para ele, menos contra nós. A escalação azul é quase a mesma. O artilheiro da primeira final, Pedro Rocha, dá lugar a Everton. Um atacante pelo outro. Nenhuma mudança brusca. Fazer o simples na hora da decisão parece ser o mais indicado por aqui. Você não precisa mudar nada do que você vem fazendo, Continuar o seu dia a dia, fazer o que sempre fez, Não mudar sua rotina. É óbvio que a gente quer logo que o jogo aconteça para a gente tentar se firmar campeão. Então a gente tem que ter a cabeça no lugar, conversar bastante, e deixar as coisas acontecerem naturalmente. Tem um motivo a mais. Se conquistarem a Copa do Brasil, os principais jogadores já irão sair de férias na quinta-feira mesmo. E aí, uma equipe de suplentes entrará em campo na última rodada do Campeonato Brasileiro. O sonho, é claro, é botar a taça na bagagem e aproveitar o final de ano numa boa. Vai ser a rodada dos times reservas, Vários farão isso na última rodada do Campeonato Brasileiro. Diga lá, Ribeiro Neto. Agora é a vez do Minuto Sky, sempre com promoções especiais para você que nos assiste. E olha só que legal. Antecipando a assinatura do pacote Sky Futebol 2017, além de adquirir o pacote mais completo e acessível do mercado, com os principais campeonatos do Brasil e do mundo, quem assinar hoje vai ganhar mais 2 belos presentes. Vai levar um ponto extra, sem mensalidade, e vai poder escolher ter acesso aos jogos da Série A ou da Série B. Marcelo Gama, isso é verdade? Série A ou Série B? E quanto será necessário investir para ter a Sky instalada ainda essa semana? Tudo bem? Boa tarde, Ribeiro Neto, tudo bem? Boa tarde a você, meu amigo, minha amiga, é verdade. Olha, presente especial para quem assinar hoje, hein? Você vai levar
um ponto adicional isento de mensalidade em alta definição, vai poder escolher Série A ou Série B. Gente, é futebol que não para mais. Quem tem Sky tem futebol o tempo todo, todos os principais campeonatos. E hoje vai poder escolher Série A ou Série B. E, Ribeiro Neto, você estava falando em investimento, né? Sim, investimento. Olha só, gente, normalmente a primeira mensalidade, o custo é R$60, ok? Então preste atenção. A partir de agora, são 12 horas e 36 minutos, ligou até as 13h30, a primeira mensalidade de R$60 vai custar tão somente R$20. Olha aí. R$20, gente. Então liga, é só hoje, o telefone está aí, 0800 009 6969, Ribeiro. Você ouviu a oferta mais econômica, mesmo com o futebol. E é o último dia. Assinando hoje a oferta do dia, você ganha um ponto adicional HD grátis e ainda escolhe que pacote adicional com futebol vai incluir na tua programação. Também grátis. É só hoje. 0800 009 6969. Sky é você sempre à frente, Meneghetti. Obrigado, Ribeiro Neto. Venha para cá para a gente começar o nosso debate sobre essa decisão da Copa do Brasil. Eu queria propor aqui como tema, primeiro, porque todos nós estamos ainda impactados pelos efeitos, pelas consequências das imagens que nós vimos nos últimos 10 dias, a última semana, na verdade, e no final de semana isso ainda persistiu, né? Que foi a despedida aí da delegação da Chapecoense e também dos jornalistas, quase 20 jornalistas que faleceram naquele trágico acidente semana passada na Colômbia. Eu queria saber se vocês acham que isso vai ter algum reflexo no jogo, na decisão da Copa do Brasil, do ponto de vista de ambiente e de ânimo dos dois clubes. Eu acho que não. Eu acho que não, por uma simples razão. O torcedor do Grêmio, evidentemente que não vai passar, a consequência, você já disse aí, é doída, dolorosa e tal. Mas no dia do jogo, Meneghetti, especialmente na hora do jogo, o torcedor do Grêmio vai colocar para fora toda aquela emoção que está sentindo. Estou falando dos times, Ribeiro. Dos times também. Porque quem joga ali são os jogadores também, que a torcida possa contagiar, o time claro possa estar mais fria, mais calorosa. O torcedor é que dá o ambiente do jogo. E dentro de campo... Não sei se não é o time que dá o ambiente da torcida. Não sei. Aí você pode dizer, mas o time leva a torcida, mas numa decisão... Ou o contrário, trava. Na decisão... O time do Grêmio vai estar afiadíssimo, uma decisão que há tanto esperava. E o Atlético Mineiro só tem uma alternativa para tentar mudar o quadro, que é jogar com muito afinco, com muita determinação. Não é a informação que eu tenho de BH, de alguns amigos que moram lá, torcedores tanto do Cruzeiro quanto do Atlético, e com quem eu tenho conversado, tem me ligado e tal, querem saber, questão de logística em Porto Alegre, alguns vêm para cá, e de que o Atlético está desmobilizado. O Atlético veio desmobilizado. Me admira que o acidente, a tragédia com a Chapecoense esfriou o ânimo que o time tinha para tentar dar o resultado que aconteceu lá já semi-desmobilizou. Agora, é verdade. Com tudo isso, o Atlético, eu acredito que não terá forças para uma reação aqui em Porto Alegre. Não, mas houve uma tentativa, Brito, do próprio Robinho de remobilização, já na coletiva lá, mesmo com a desvantagem enorme, e do Vitor, dizendo, o goleiro, ex-goleiro do Grêmio, dizendo que os jogadores estavam indignados. Isso foi na semana passada, no final de semana passado, antes do acidente, estavam indignados, porque entendeu que os jogadores do Grêmio fizeram uma festa e depois houve a resposta do Douglas. Não foi uma festa, a gente foi celebrar com os torcedores lá no Mineirão a vantagem conquistada, que é totalmente legítimo, e o que o Vitor fez foi uma tentativa de mobilizar o seu grupo, que também é do jogo. É uma bobagem, mas também é do jogo. Mas depois arrefeceu. É o que eu comentava nas redes sociais no fim de semana, que era... onde eu poderia me manifestar, é que esse acidente fez todo mundo ver que adversário no futebol não é inimigo. Então esse negócio de provocou, não provocou, está todo mundo assim, ainda evitando as lágrimas, lamentando. As famílias que hoje, quando vai cair a ficha, né, até ontem era enterro, era tudo, agora e hoje, segunda-feira, quando as famílias se derem conta, vão olhar a geladeira e como é que vai ficar, entendeu? De jogadores, principalmente, aqueles que estão começando, ganhavam pouco. Então, isso tudo deixa o Brasil e o mundo inteiro viu que o futebol é um esporte. E o adversário é um adversário, não é um inimigo. Eu gostaria de concordar contigo, mas eu não é o que eu vejo nas redes sociais aqui do nossa aldeia, nosso galpão.
Eu vejo assim a mesma granalização de tudo, verdade. torcedores completamente fora da casinha, sabe, se agredindo, é isso que eu vejo. Infelizmente, eu gostaria de poder sublinhar o que você está dizendo. E acho até que no Brasil pode ser que esteja acontecendo isso. Mas aqui o gremista está preocupado com a final e o Colorado está preocupado com o rebaixamento. Mas não é o caso do Atlético. Não, mas acho que essa questão do Atlético, eu concordo com o Brito. A gente viveu esse ambiente lá em Belo Horizonte. Já se achava muito difícil depois do 3-1. O torcedor do Galo já falava... O Douglas tem de comemorar, isso tem que esquecer. Não, isso aí foi tentar criar o fato novo que na verdade foi um tiro no pé do Vitor, né? Mas a questão do jogo em si, da vitória do Grêmio, lá já se falava que dificilmente o Atlético teria condição de reverter o jogo pelo que o Grêmio havia jogado e pela diferença. Tanto é que vai ser técnico, né, Felipe? Vai com o Giacomini, né? Acho que essa era a única chance do Atlético Mineiro, se o Roger treinasse o Atlético Mineiro nessa final. Era a única chance. Talvez a simples presença do Roger em campo poderia trazer uma certa dificuldade, até de assustar os jogadores do Grêmio, né? Isso não vai acontecer. Diante desses acontecimentos da Chapecoense, eu fico com uma frase do Arrigo Sacchi, ex-técnico do Milan da seleção italiana. Desculpe te interromper, mas é que ele vai passar informação. Não, claro que sim. Mas isso aí não tem muito o que passar. Vai por aqui, vai por ali, que dá. Não tem muito o que passar. Ontem até alguns torcedores do Grêmio mandaram recados pra gente na Rádio Bandeirantes, dizendo o Roger é um traidor. Não é, ele é um profissional da bola e agora está sendo pago pelo Atlético Mineiro, trabalha para eles. Claro. Mas sobre a frase, eu fico com a frase que já foi proferida há muito tempo e repetida pelo Paulo Autuori, aqui quando treinava o Grêmio. O futebol é a coisa mais importante entre as coisas menos importantes. Esse acidente da Chapecoense, para mim, dá essa lição. Eu não consigo interpretar de que forma os jogadores do Atlético Mineiro do Grêmio vão entrar em campo. Eu, Felipe Duarte, jornalista, baixou a poeira. É outro sentimento que eu encaro essa final da Copa do Brasil. Tomara que o Grêmio seja campeão, que a gente faça a cobertura de uma festa, mas não vai ser igual como seria na quarta-feira passada, não acontecendo esse acidente. Olha, eu não vejo isso. Eu também, eu acho que a festa vai ser igual. Eu acho que a festa vai ser igual. A vida volta ao normal, gente. A vida volta ao normal. A vida só não volta ao normal para quem está ligado diretamente ao episódio. Claro, para quem está ligado. Isso demora muito, isso depende de pessoa para pessoa e tudo mais. Agora, no ambiente externo, que é o que nós vivemos, a vida vai voltar ao normal. Já tem uma corrente, por exemplo, no Twitter de torcedores do Grêmio pedindo para que não se leve caixões vermelho e branco. Isso é legal, tá? Quem tomou essa iniciativa aí está de parabéns. Então, já mostra que o ambiente mudou, Ribeiro. É recente demais. Não, o ambiente mudou. Vai se comemorar, vai ser mas a taça, vitória, a medalha, mas é diferente. A vitória, eu acho que a comemoração da vitória não vai sofrer nenhum tipo de influência pelo que aconteceu. Eu acho que vai. Vai ter a decepção, vai ter a tristeza. Por parte do Grêmio, se fosse o Atlético, mas a tendência é lógico, natural, é o Grêmio ser campeão, eu acho que vai. Acho que o torcedor não, mas acho que vai. Acho que o Grêmio vai comemorar o título, mas com uma festa de tamanho menor. Pois é, sinceramente, eu também acho que é muito recente. Eu estou com o Ribeiro, eu acho que não. É muito recente. É muito recente. O JB tem informação lá no Central Band de Esportes sobre o time do Atlético. Fala, JB. Olha só, Meneghetti, lá eles acreditam que o primeiro jogo eles perderam o primeiro jogo porque o meio-campo não foi combativo o suficiente. O Giacomini, que até é gaúcho, tem uma teoria de ser um pouquinho mais defensivo. Na sua entrevista coletiva, ele disse: olha, eu não gosto de ir para um jogo desses sem tendo só uma opção no banco de reservas. Então, ele deixou claro que quer ter jogadores à disposição para usar durante a partida. Esses jogadores devem ser Maicon Suel e o Luan. Os dois devem ficar no banco. O Luan, como teve mais uma semana para se recuperar de um edema muscular, vai estar pelo menos no banco, é o que se prega lá. E essa é a grande informação. Eles devem jogar aqui com 3 volantes. E se parece um time defensivo, o que se fala em BH é que o time vai tentar ganhar meio para ser melhor do que o Grêmio na Arena. Eu entendo assim. Claro, mesmo não tendo o saldo qualificado, né? Tem saldo simples. O que é prático? A diferença de 2 gols. Para fazer 2 gols, tem 90 minutos. Se o Atlético quiser se jogar para frente, o que o Grêmio tem de melhor é a saída rápida do contra-ataque. Então, se o Atlético vier assim, ele vai tomar um gol e aí acabou. Então, ele vai ter que se resguardar, sim, e sair ele, no início do jogo, tentar sair no espaço vazio. Eu acho bem óbvio até isso aí. As grandes viradas do Atlético Mineiro, elas vieram todas em casa. Em casa, entre aspas, jogando no Horto, né? Foi quando o Atlético conseguiu reverter alguns quadros desfavoráveis em relação à disputa em primeiro jogo.
Então, eu busco seguir uma linha que certamente nós adotaríamos aqui se o Grêmio tivesse lá perdido o jogo por 1-0. O Grêmio tem a vantagem, vai jogar na arena, é fácil reverter, fácil, entre aspas, reverter. Cara, o Grêmio fez 3-1, tem a vantagem de 2 gols, jogando fora. Tá bem, é claro ele que vai ter o vantagem. mesmo ponto favorável. Ele tem outro ponto a mais, não é só jogar em casa, ele joga em casa com 3-1. Eu acho que a vitória do Grêmio, eu acho que a vantagem do Grêmio ela é neste momento intransponível. É decisivo. Neste momento. Claro. Estou dizendo o seguinte, daqui a um ano, por exemplo, vai ter uma outra circunstância de 3-1. Mas agora tu acha, neste momento, nas condições normais de temperatura e pressão, o Grêmio, mais do que segurar a vantagem, ganha o jogo. Na pior das hipóteses, empata 1-0, é 1-1, 0-0. Tá bem. Mas eu acho que a vantagem é intransponível. Eu não acho. Eu comungo de alguns torcedores do Grêmio, que pode até ser a vacina, aquele medo da coisa que está quase na tua mão, né? E tu fica assim, meu Deus, tu tem um pouco de medo de ser feliz, né? É isso que se diz. E eu tô nessa, tá? Eu acho que não está jogado ainda. Eu acho que o Grêmio está mais perto da tragédia que aconteceu do que o Atlético Mineiro, não tem dúvida. Caio Júnior jogou no Grêmio. William Tcheco, Biteco. Biteco se criou nas categorias de base do Grêmio. Então o Grêmio está muito mais perto. Chapecó é aqui pertinho. Muitos gaúchos moram em Chapecó. Mário Sérgio era ídolo do Grêmio. Então, o gremista, o estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, está muito mais ligada à tragédia do que o Atlético Mineiro. Eu não lembro de um ex-jogador do Atlético Mineiro que esteve nessa tragédia. Então o Grêmio está muito mais perto, muito mais ligado à tragédia. Apesar disso, também concordo que há muitos anos sem título, o Grêmio vai levar muito a sério, mas acredito que a festa não será a mesma. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a decisão da Copa do Brasil, Grêmio Atlético Mineiro, quarta-feira, 10 da noite, 9h45 da noite, na Arena. Diga lá, JB. Olha só, Meneghetti, a última sexta-feira no estádio Beira-Rio foi bastante diferente de tudo que nós já vimos nos últimos dias no Internacional, se é que isso é possível, tá? Acontece o seguinte, os jogadores estavam no vestiário, nós chegamos para acompanhar a atividade, que foi fechada para o público, só a imprensa pôde ver, e aí estava naquela situação. Nós tínhamos a informação que alguns jogadores queriam falar, a direção não queria que eles falassem, estava meio que vetando esse discurso, mas eles foram até onde a imprensa estava e o Alex fez um pronunciamento, porque o primeiro pronunciamento do Alex com todo o grupo de jogadores pegou muito mal. E junto com algumas lideranças, o Paulão, o Hernando, o Rodrigo Dourado, eles explicaram melhor o que o grupo do Inter pensa, que é, não queremos jogar a última rodada, independente do que aconteça. Sem questionar, não, as situações, mas acho que ficou até um mal entendido daquilo que a gente falou, que a gente imaginava que tinha ficado claro. E nós estamos aqui para demonstrar de novo que nós não estamos nos omitindo, nós não estamos querendo cancelar nem melar o campeonato. A gente não quis e nem quer cancelar o último jogo. Tanto que eu falei que em respeito à situação toda que aconteceu por todas as pessoas lá envolvidas, inclusive jornalistas, que estão aqui trabalhando também, a gente não está se negando, e isso eu falei, que se tiver jogo a gente vai jogar sem problema algum. E a homenagem ela vai continuar sendo feita da melhor maneira possível dentro de campo. Do mesmo jeito que eu falei que era um sentimento, e esse sentimento ele continua, teve várias pessoas no meio do futebol que acabaram falando sobre esse sentimento e ele continua igual, que não havia clima para mais nada, não havia rebaixamento, título, nada mais importante do que a situação. E isso eu coloquei que nada se comparava, então estou querendo reiterar aquilo que foi dito. Eu coloquei também uma situação, e a gente acabou ouvindo que a gente veio porque a diretoria nos pediu, nos informou, nos obrigou, isso não existe, isso não aconteceu. E se fosse por um lado pensado, a gente estava ali falando o nosso sentimento, tanto que o Vitória ele veio falar depois. E cada um, independente da opinião ser diferente, o sentimento a gente pôde expor aquilo que a gente tem sentido. E ao mesmo tempo que surgiu uma dúvida, que se questionou muito se o Inter aceitaria, se não aceitaria ser rebaixado, eu coloquei que era independente de tabela. E se é independente de tabela, eu e a gente esperava, porque o discurso, o que falar foi feito por a gente, eu achei que tinha ficado claro. Porque se naturalmente a gente termina a tabela nesse ano, desse campeonato horrível que a gente está fazendo, e a gente sabe disso, que a gente é responsável por isso, a gente nunca se omitiu praticamente para isso. E a gente, como o clube mais interessado, a gente veio colocar a cara a todo mundo, quanto até então não havia acontecido, só coisas mais fragmentadas aí no meio do futebol acabaram acontecendo.
a gente veio só manifestar a solidariedade. A intenção era realmente a sensibilidade do momento e de falar que se todo mundo propusesse que não tivesse jogo, mesmo o Inter que está na zona de rebaixamento, iria continuar ali, iria aceitar todas as regras que tem que se aceitar as regras, que a gente sabe também que para a própria CBF não é fácil você decidir, criando até pretextos jurídicos que não cabe a gente vir aqui julgar. Mas ao mesmo tempo a gente foi chamado de muita coisa, mas esse clube em si nunca, eu não me lembro pelo menos da história, e a gente não pode falar também de outras histórias que a gente não pôde participar, e os homens que aqui estão, a gente não tem realmente nenhum desvio de caráter, não. Ninguém está fugindo de nada aqui, não. Ninguém está querendo arrumar uma maneira, até porque a gente sabe da responsabilidade do campeonato horrível que a gente fez. Tá aí o desabafo do Alex, meio-campista, falando pelo grupo. O jogo vai sair e o Lisca, também nesse contato da sexta-feira com os repórteres, disse: olha, a minha tarefa vai ser árdua, porque ninguém tá querendo jogar aí no vestiário, eu vou ter que convencer os caras que eles têm que entrar e jogar bem dentro de campo. Peraí, só um pouquinho. Isso é importante, esse teu final aí. O Lisca disse que ninguém tá querendo jogar, é isso? Ele não falou, desculpa, Meneghetti, ele não falou nessas palavras, tá? Pra ser justo. Mas nós perguntamos, olha, tu tá conseguindo motivar o elenco, eles estão mais animados e tal? Ele disse, não, vocês viram há pouco o posicionamento dos jogadores. E aí ficou muito lógico, olha, eles não querem jogar. Eu vou ter que ter um trabalho pra motivá-los pra essa última rodada. Essa última sim ele falou. Mas ficou muito claro pra mim o sentimento que eu tive, e o Lisca é um cara que transparece isso. Os caras não querem jogar e o Lisca vai ter que reanimar o elenco. Tá, tudo bem. Eu só queria fazer um reparo aqui no que disse o Alex, que ele falou que não, os jogadores aceitariam, inclusive ficar nas posições que estavam estabelecidas, está estabelecida na tabela, portanto, aceitar o rebaixamento. O que o Alex tem que entender é que o fato ele tem que ser lido por completo e não só um pedaço, as coisas não podem ser fragmentadas. Quando o presidente Pífero vai imediatamente posterior à entrevista dos jogadores e se manifesta, ele dá caráter institucional à manifestação dos jogadores, o clube respaldando. E aí, Alex, o que é mais importante? O Felipe Duarte fez essa pergunta na coletiva do presidente Pífero na quinta-feira da tarde 2 vezes. Na primeira, o presidente escorregou e não quis responder o que é do jogo, o que é também normal. Na segunda, ele respondeu. O Felipe perguntou para ele, o Internacional aceitaria então terminar o campeonato na condição que está de tabela, ou seja, o rebaixamento? Não, o Inter não abre mão de nada e achamos, inclusive, que não é a melhor maneira das coisas serem resolvidas. Ou seja, tudo bem que os jogadores tenham tentado dizer, embora não tenha sido dito pelo Alex isso na quinta-feira de tarde, sim só na correção na sexta-feira, ficou mais claro, na quinta-feira eles não disseram isso, né, Felipe? O Alex chegou a citar o seguinte, por isso eu entendi que o Inter abria mão do rebaixamento e abria mão do campeonato. O Alex, não nos interessa mais tabela de classificação, não tem mais clima para campeonato. Só que daí chegou o presidente do Pífero, e eu concordo contigo, o erro foi do presidente do Inter, que aí a fala institucional e ela se sobrepõe ao discurso do Alex e do Ceará. Quando o Pífero deixa no ar uma possibilidade de ver depois o que vai acontecer. Ali foi o erro. Esse foi o principal erro. Eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, eu tô, assim, chocado com a manifestação dos jogadores do Internacional. Porque eu poderia só ler o seguinte, tu vê os jogadores com sentimento e tal, né? Estão aí manifestando que não querem jogar, coisa e tal. Espera um pouquinho. Isso é uma coisa, os jogadores do Inter não têm o direito de manifestar essa opinião de que por eles ficava assim. É isso? Eu entendi corretamente? Para os jogadores, deixa assim, rebaixado e pronto, é isso? Mas não pode. Então, qual é a esperança que o torcedor do Inter vai ter na última rodada? Se o time não quer jogar e eles querem deixar botar? Não, o torcedor do Inter quer lá um time brioso que tem ganhado o Fluminense e vai secar desesperadamente o Sport Recife. Mas peraí um pouquinho, onde é que nós estamos? Olha só, vamos ser práticos, o cenário é esse. Nós temos uma batalha no final de semana, tá? Mas o grupo está tão combalido com a última batalha e tal, se perdeu muita gente, nós não queremos ir. Mas se estiver aqui, nós vamos. Que isso? Mas peraí um pouquinho, os jogadores do Inter jogaram a toalha. Não, acho que não é isso. Não, pera um pouquinho. Não é isso. Como não é isso? Não é isso. Então me diz o que é, então. Eu vou te exemplificar com a gente. Tínhamos clima para ter um programa no dia posterior? Não tínhamos. Mas tinha que fazer. E fizemos. É o que os jogadores do Inter estão se propondo. Não tem clima para entrar em campo. Tem que entrar? Tá bom, vamos entrar em campo. Não. O exemplo do Felipe é interessante. Qual é a intenção deles, então, ao dar a coletiva? Qual é a intenção? Uma coisa é jogar bola. Propondo que não se tenha mais campeonato. Ô, Felipe. E eu propus isso aqui no Dono da Bola, que não tem clima para campeonato. Felipe. Uma coisa é você entrar em campo, tá? Ribeiro, a gente vai seguir esse debate, tá? Mas antes eu tenho que ouvir o recado do Paulo Brito, eu e todos os nossos telespectadores. Brito, diga lá. Você já visitou a Sorri Fácil?
Olha, vem aí o Natal, vem aí o Ano Novo, você vai estar em festa aí com a sua família, vai estar reunido com seus familiares, com seus colegas de trabalho e você tem que se sentir à vontade. Não pode faltar um dente aqui, um dente ali, não pode estar com os dentes escuros por causa de café, de chimarrão. Então a Sorri Fácil está facilitando a sua vida. Sempre tem uma loja, uma clínica pertinho de você. E agora tem em Santo Antônio da Patrulha. Olha, a Sorri Fácil, você manda um WhatsApp para o número da Sorri Fácil, você pergunta quanto vai custar o seu tratamento, dá para parcelar, não dá para parcelar? E você que tem um sonho, eu sei que fazer o clareamento, fazer uma limpeza, fazer um tratamento contra uma cárie, você encontra em qualquer clínica. Mas aquele tão sonhado implante dentário, que é simplesmente não ter dente e precisar de um dente. Se for na frente, imagina que situação. Então você tem a facilidade da especialidade que é a Sorri Fácil de fazer o implante dentário com muita tranquilidade, com muita conquista para você, com a facilidade de quem conhece há mais de 10 anos o mercado. Sempre tem uma loja perto de você, não deixe entrar o Natal, o Ano Novo, o mês de dezembro, seu aniversário, enfim, faltando dentes. Vá na Sorri Fácil e você vai ver como você pode fazer com tranquilidade. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Obrigado, Paulo Brito. Vamos à Central Band do Esporte. Alô, JB. O Felipe Silva, no nosso Twitter, Felipe Silva, que é de Bagé, está dizendo que pela primeira vez o Ribeiro Neto falou algo sensato no Donos da Bola, então fica um elogio para dar uma acariciada no Ribeiro Neto. Mas depois o Silvio Cavaleiro está aqui chateado, porque ele não entende, ele é de Canoas, não entende por que o Internacional está sendo execrado nacionalmente e acredita que estão querendo denegrir o Inter. Não é para tanto, houve uma falha sim, mas não é para ficar falando tão mal assim. Só que o Antônio de Santa Cruz diz que o Meneghetti e o Paulo Brito estão brincando com a inteligência dos outros. Dizer que o Atlético vai vir desmotivado para essa final. Ele é gremista e não gostou da declaração e vocês se virem aí no estúdio. Não, e é um direito dele de achar isso. Eu não estou nem dando a minha opinião porque eu estou distante do Atlético. Eu estou dando informação que eu tenho de amigos que são tanto torcedores do Cruzeiro, que já jogaram quer dizer, que estão confiantes que o Grêmio possa confirmar o título, quanto torcedores do Atlético que já jogaram a toalha. É isso que eu estou repassando. Não é a minha opinião, eu não tenho opinião sobre isso ainda. Teria que ler, não tive tempo para ler melhor a imprensa de Minas do que está dizendo, mas respeito a Xenado sem problema algum aqui nos Donos da Bola. Paulo Brito. Meu feito hoje não vai falar de futebol, vai para todos aqueles familiares de quem esteve nessa tragédia. Hoje é o dia seguinte. Porque até no sábado aconteceu aquele enterro, todo mundo chorou e caiu a ficha hoje. Hoje, de todo mundo que estava lá, jornalistas, jogadores, principalmente aqueles que estavam começando, ganhavam menos, estavam batalhando. Então hoje essas famílias vão cair na realidade, né? E vão abrir a geladeira, vão ver a conta bancária. E agora como é que fica? Então, que sejam fortes nesse momento, que quem prometeu, no momento da emoção, com a câmera ligada, né, os dirigentes, o prefeito, os vereadores, a comunidade, as empresas, que não deixem desamparados todos aqueles familiares que estiveram perdas nessa tragédia que aconteceu. E depois o ano segue, o futebol segue e a gente vai fazer a cobertura normal. Bom, Antenados na Rádio Bandeirantes, já voltamos com os donos, vamos debater mais sobre a final da Copa do Brasil e também sobre essa polêmica do Internacional aí, essa manifestação dos jogadores, foram duas, do Alex e do Ceará na semana passada. Até já. O Renato não tem muito o que inventar para montar o seu time, né? Ele tem um desfalque, Pedro Rocha, e eu acho que o natural ingresso do Everton, né? Não teria como inventar, vou fechar mais o time, vou retrancar, vou recuar. Ele poderia usar o Everton, sabe por quê? Quando o Grêmio viajou para Recife, levou todos os reservas mais Pedro Rocha. Quem ficou com os titulares foi o Everton. O time está escalado. Pois é aí que tá. Só que tem o seguinte, o Everton não é Pedro Rocha. O Everton é o jogador mais agudo. No meu Grêmio titular joga Everton. Pois é, eu também acho. Só que eu tenho que reconhecer e bater palmas pro Renato que a escolha dele tá dando certo. Por quê? Porque o Pedro Rocha, eu já disse aqui várias vezes, né? Mas vou reforçar e sublinhar. O Pedro Rocha joga mais pro time. A movimentação do Pedro Rocha ajuda o time do Grêmio. Algo que tu não gosta e tu debocha, recompõe taticamente. Por que eu debocho? Tu debocha. Porque o Everton é jogador de uma jogada só, né? É o cara da velocidade. O Everton, o Pedro Rocha já tem uma participação no coletivo. Taticamente, o Bolanhos seria melhor do que o Everton.
Mas eu reconheço que o Everton tá mais com ritmo, já tá mais no jogo, entendeu? Tá entrando toda hora, tá com confiança, fazendo gol. Então, respeito, e é meio óbvio até a escalação do Everton. Mas eu não sei, é que eu tô com uma curiosidade para saber como é que o Grêmio vai se portar taticamente. Vocês lembram como foi o jogo contra o Cruzeiro aqui? O Grêmio tinha uma vantagem expressiva também. E o Grêmio teve até grandes dificuldades no jogo jogado contra o Cruzeiro, porque o Grêmio meio que entrou para administrar a vantagem. Né? O Grêmio jogou com um passo atrás para ti, que adora o tatiquês, entendeu? O Grêmio jogou um passo atrás. E aí deu um volume de jogo. Baixa. Mas Cruzeiro correu teve volume de jogo e tal. Deu uma bola no poste perigosa, entendeu? Não correu risco. Detalhe, o Cruzeiro... A bola no poste não é risco nenhum, né? A bola no poste... A bola no poste não eliminaria o jogo. Tu tá confundindo posse de bola com... Não estou confundindo. Bola na trave, bola com bola no poste. Posse de bola é uma coisa, chance é outra. Às vezes a chance, ela não traduz o time que teve mais posse de bola. Cruzeiro não ameaçou tanto assim porque o Grêmio não deixou. Só um pouquinho. Pô, para aí. Peraí um pouquinho. Não, o Grêmio ganhou um jogo da LDU aqui de 4-0 e o Ribeiro veio no dia seguinte dizer que a LDU deu um banho de bola no Grêmio. Não Resultado do jogo, Grêmio 4-0. Aquele jogo, quem teve mais posse de bola foi a LDU. Eu também. Tá? O Grêmio fez 4-0. Sim, aí bota uma cadeira pro Marcelo Goulart sentar, acho que era o Marcelo Goulart goleiro, ele fica sentado. Aí o jogo que não teve uma ameaça. A LDU ficava jogando bola de lado a lado, de lateral a lateral, tinha que inverter a posição das goleiras para chegar e futebol carioca, como eu digo, que é goleira lateral. Bom, então eu digo o seguinte, a bola no poste, perigosa, e que se entrasse, mudaria. Então o jogo foi 0-0, o Cruzeiro teve uma bola no poste. Foram duas, na verdade, né? Se não me engano. Foram duas. Tá? Isso muda tudo, agora sim. Mas o Grêmio também teve aquela chance, acho que foi não podemos citar a chance do Grêmio. O Cruzeiro não traduziu o volume de jogo dele em oportunidade. Tá, pelo amor assim, de Deus. Olha aqui, eu vou dizer uma coisa pra vocês. E outro, o Grêmio jogou eu tô voltando ao normal hoje, tá? Embora triste, muito triste, eu tô muito triste. Muito mesmo. Mas assim, para, Daniel. Para, filho. Vocês estão o quê? Olha o que vocês estão fazendo. O que a gente está fazendo? O Meneghetti é o chefe do programa, tu entendeu? Ele tem uma opinião dele e tal. Mas eu posso ter opinião e vocês não. É isso que ele quer dizer. Essa é a bobagem que o Ribeiro Neto quer dizer. Todo mundo tem a mesma opinião. Eu não vou deixar tu chegar ali para essa câmera e dizer que tá jogo jogado. Eu não vou deixar. Quem disse foi nem tudo, Leozinho. Eu acho que o Grêmio é campeão. Ribeiro, teve não, Ribeiro. Me desculpa por pensar que o Grêmio pode ser campeão. As duas situações são jogadas. O Internacional já está rebaixado. Aliás, eu queria dizer, o Alex fez uma frase ali e falou assim, não, esse grupo aqui é um grupo que assume responsabilidade. Perfeito, Alex. Então assumam a responsabilidade de que este grupo do Internacional hoje está rebaixando o Internacional. Eu só estou botando no gerúndio o tempo do verbo, porque oficialmente não está ainda o que vai acontecer e acho que não vai ser nem domingo às 7 da noite. Acho que às 6 horas já está resolvido. Já no intervalo, o Sport já fez 3-0, o Vitória vai estar empatando, o Inter vai estar ganhando também, o Fluminense vai ganhar, tal, então... Eu não gosto dessas coisas, até porque dá azar. Tá? Eu não gosto. Como assim dá azar? Eu não gosto dessa coisa de já ganhou. Não existe já ganhou. O mundo inteiro disse que o Barcelona ia ser campeão do mundo. E não deu azar. Não deu nenhum azar Não deu azar pro Internacional isso aí. Não deu nenhum azar pro Inter. Mas o Inter ganhou. Tá, mas não deu azar pro Internacional, então. Mas o Inter ganhou. Mas não interessa Ninguém ganha na véspera, Meneghetti. Mas claro que não se jogar. Se o Barcelona jogar hoje contra o time do Cruzeirinho de Porto Alegre, pode dar uma fatalidade do Cruzeirinho ganhar. Pode acontecer. Agora o normal, sabe qual é o normal? É o Grêmio empatar ou ganhar o jogo. Então, mas assim, ó, é jogo jogado. Eu não tenho compromisso nem com o Internacional e nem com o Grêmio. Não, mas eu tenho não é porque eu tenho preferência clubista que eu vou ter compromisso. Não, mas eu tenho compromisso de fomentar uma opinião. E a minha opinião, que eu espero que prevaleça internamente dentro do Grêmio, é que não tem essa confiança em demasia, às vezes. Eu não tenho dúvida disso. O Grêmio não encara o jogo como jogado. Isso é Tanto fato. que treinou pênalti, cara. Não encara. Tanto que treinou cobrança de pênalti. Eu não tenho dúvida que o Renato amadureceu nesses últimos anos. Sofreu reveses. Tu levou algumas bordoadas, foi uma na final da Libertadores com o Fluminense, outra na final do Gauchão
com o Internacional dentro do Estádio Olímpico, mas é que o ambiente todo ele está caminhando para o Grêmio comemorar o título. Essa é a diferença. Eu até não vou dizer que vai ser fácil. Talvez o Atlético saia na frente, faça 1-0, o Grêmio empata 1-1, acabou o jogo. Meu palpite de jogo, aliás, é 1-1. Olha aqui, ó. Se o Atlético faz 1-0, bate o pânico. Eu não estou dizendo que vai ser bate fácil. Bate o pavor. Mas acho que o Grêmio vai, no final do placar, talvez até faça um segundo gol e ganhe por 2-1. O Grêmio vai ser campeão com uma certa naturalidade. Ah, mas vai ter um momento mais tenso. Claro, a primeira bola, jogo 0-0, a bola cai pro Lucas Prato na marca do pênalti, já bate o pavor, mas de repente ele vai botar a bola no segundo andar da arquibancada, pode. Mas aí é que tá, ele fez isso. E aí? Ele não fez isso no Mineirão. É outro jogo, Daniel, mas que coisa impressionante! Eu sei que é outro jogo, então... Ribeiro. Agora, a atuação do Grêmio não foi um aborto da natureza, Ribeiro. O Grêmio não foi do nada que o Grêmio jogou bem. Vem cá, o Grêmio vem jogando bem há horas. E esse jogo prova que o Grêmio tem qualidade de novo para vencer. O que eu não gosto é comentarista com medo de dar opinião. Eu tenho muito medo. Medo de dar opinião. Tá com medo de dar opinião. Eu tenho medo incrível. Banca. Se tu acha que o Atlético Mineiro vai ser campeão, tenha coragem de vir aqui dizer. Eu não sou o Ribeiro de Ná, eu não tenho bola de cristal, só que eu tenho experiência. Mas a bola bateu na trave, poderia ter entrado. Posso falar? Para. Tu vai deixar eu falar? Eu tenho respeito pela minha experiência no futebol. Mas quem tem que respeitar o Atlético Mineiro não sou eu, é o Grêmio. E o Grêmio está respeitando. Não sou eu que tenho que respeitar o Atlético Mineiro. Mas nós temos que fomentar isso aí, é o Grêmio. Não, mas se fomentar isso aí e o Grêmio embarcar nessa aí, o Grêmio não tem equilíbrio para decidir uma competição. Aí o problema não sou eu, é o Grêmio. Só para um pouquinho, o Grêmio vai jogar sozinho? Eu não sabia. Para um pouquinho. O Grêmio vai entrar em campo sozinho. Ribeiro, a gente viveu lá, terminou o jogo, a gente começou a conversar. Sabe qual era o conceito da imprensa mineira? Qual era o conceito? Esse time era para ter sido eliminado pelo Inter. Bom, mas aí já passou isso. Olha aqui, nós aprendemos com a seleção italiana. Já passou, Ribeiro? A Itália ganhou títulos mundiais assim, ó, fazendo campanhas pífias. O Meneghetti sabe que é o mais experiente, o mais velho aqui, entendeu? Então, sabe disso. Um cara que foi lá e chegou. Possa ser um cara mais novo do que um cara com 50. Essa é a tua matemática. Aí eu começo a entender a tua dificuldade de ler o jogo. Não consegue somar as idades. Não, mas até essa comparação... Essa não, Ribeiro. Vamos lá, na comparação da Itália. A Itália sempre teve times aplicados taticamente. O Atlético Mineiro é justamente o que ele não é, Ribeiro. O Atlético foi. Ribeiro, eu disse aqui antes do primeiro Esse Atlético Mineiro tá mais pra seleção brasileira de 2006, do Parreira. Não, mas para um pouquinho. O Atlético Mineiro é um time preguiçoso. Não marca. Chegou a disputar o título preguiçosamente. Que hora que chegou, Ribeiro? Então, era para ter sido eliminado. O time reserva do Internacional quase tirou o Atlético. Passou raspando as 3. E foi, pelo amor de Deus. Antes, Mas o Grêmio passou raspando pelo Atlético Paranaense, Meneghetti. Porque ali tinha turbulência. Ali estava estreando. Tava quase eliminado. Mas olha a O goleiro pressão do Atlético foi tentar fazer uma bobagem lá e o Grêmio se salvou. Então todo mundo passa raspando. Ali estava estreando o Renato. O time do Atlético Paranaense é um bom time de futebol. O Internacional a gente sabe que não é, né? Esse jogo mas o Atlético Mineiro é. Esse jogo era uma outra circunstância. O Grêmio estava com um técnico novo. Era outra circunstância. Não tinha nem conseguido treinar ainda. Porque é engraçado, as coisas mudam ao teu bel prazer, né? Esse jogo não vai ser jogo diferente. Te define, Daniel. Aliás, aqui entre nós, que pipocada do Roger, hein? O Renato chega e treina, né? O Roger, não, 2017. Quer dizer, esse papo do Roger que vai treinar só em 2017, pra mim é uma bobagem, sabe por quê? Porque o Roger é óbvio que vai participar da montagem do grupo de jogadores que já deve estar sendo discutido nos gabinetes. Bom, mas o Roger, quando saiu do Grêmio, disse que ia treinar só no ano que vem. O presidente do Atlético aceitou. Mas aí tu vai treinar um time que tem a coincidência que tu vai jogando uma final de campeonato e tu não vai treinar. Mas a atitude do presidente do Atlético mais reforça a minha posição em relação ao título do Grêmio. Vai com o interino para pensar no ano que vem. Mas se tu contratou o técnico, bota para trabalhar, né, Daniel? Aliás, o que o Roger tem a perder? O que ele tem a perder? Ele só tem a ganhar. O melhor momento seria para ele. Vai lá, dá uma sorte. Se ele ganha o jogo por 1-0, por quê? E se ele tomar 4? Ele já estreia tomando 4 no final de campeonato. O trabalho do outro e tal. Não, eu tô com o Roger nessa. Não pega. Se assim preserva, né? Preserva. Claro, óbvio. E aí, assim como o Abel não vai pegar o Fluminense contra o Inter. Mas o Fluminense não joga mais nada no campeonato. Mas pode rebaixar o Inter. Pra que tu vai te expor? Mas aí não joga mais nada no campeonato. Peraí. Vai, JB. O Júlio Machado, na nossa página no Facebook, os donos da Bola RS, aliás, vai no YouTube também, tem os donos da Bola RS, para você acompanhar o programa. Logo depois que ele acaba, a gente já coloca no YouTube. O Júlio é de Santana do Livramento, tá dizendo que, Ribeirinho, volta ao normal.
vai para casa. Para, Ribeiro, vai para casa, descansa, se recicla e volta no ano que vem com muitas teses melhores, porque esse ano não foi a tua melhor temporada. Depois dessa, Meneghetti, eu acho que era uma boa o Ribeiro repensar aí o ano de dezembro. Acho difícil, segundo o Jardel Arruda, uma reversão. O Galo jogando em casa já seria difícil para o Atlético, mas com o Grêmio jogando em casa, acho que é quase impossível. O Bruno Benítez está fazendo uma pergunta. Não existe motivação para jogar o Campeonato Brasileiro, mas para a Copa do Brasil existe. Não vejo ninguém pedindo o cancelamento desta, que o Grêmio quer jogar desde o início. O tricolor quer jogar tanto a Copa do Brasil quanto o Campeonato Brasileiro. Aliás, o Grêmio hoje é o 8º colocado. Se conseguir pular para a 7ª colocação, se o Grêmio conseguir ficar em 7º na última rodada do Campeonato Brasileiro, melhora até a sua premiação. R$550 mil a mais vai ganhar o tricolor se ficar na melhor posição. Então, é uma boa grana que o Grêmio está disputando, mesmo no Brasileiro, Meneghetti. Faz diferença para o clube que está ainda em processo de recuperação econômica, é claro que faz diferença. R$500 mil na conta ajuda muito. Diga lá, Daniel Oliveira. Pois, meu amigo, termine o ano em alta. Tá aqui, se você tá que nem o Ribeiro Neto, que não está passando por uma boa temporada, solução é Ativa, não é, Luciana? É isso aí, Daniel. Tenha mais pique e disposição, vontade entre quatro paredes. Com o Ativo, esse aqui é o estimulante mais vendido do Brasil. Rápido e eficiente, o Ativo não vicia e age por vários dias no seu organismo. E é indicado para homens de todas as idades. Aproveite nossas vantagens de começo de mês. Primeiro pagamento só para daqui 45 dias. Ou seja, só no ano que vem, hein? E a parcelinha que cabe no seu bolso. E Boa. Tem desconto especial. Se você tem mais de 60 anos, ganha mais desconto ainda da Central. Boa. A entrega ela é grátis e sigilosa para todo o estado. E tem presente na compra. Eu sei qual é, mas não vou dizer. 30810700, 30810700, Daniel. Todas essas barbadas e mais. Quer saber? Eu não vou contar. Ligue agora, 30810700, Meneghetti. Daniel, vem pra cá, pra gente agora falar um pouquinho do Internacional. O JB tem uma informação importante lá da Central. Diga lá, JB. O vice-presidente de futebol, Fernando Carvalho, deu uma entrevista ontem longa, de mais de 20 minutos, ao colega Milton Neves, na Rádio Bandeirantes de São Paulo. Ali, ele basicamente ficou explicando, se retratando e mostrando pro Milton que tinha uma boa relação com o pessoal da Chapecoense, reclamou até que aquela entrevista ela foi editada. E em certo momento, a entrevista que gerou toda a repercussão, em certo momento ele fez uma frase muito sincera sobre o momento do Inter, já até quase que admitindo o rebaixamento colorado. E nós temos exemplos aí de clubes que caíram, o próprio Grêmio caiu, se reergueu, o Corinthians caiu, se reergueu, o Atlético Mineiro ganhou a Libertadores. O Internacional tem pontuação de rebaixamento, está na zona de rebaixamento e não tem. Nós temos que tratar de cair com dignidade. É o que o Internacional vai fazer. Se a gente cair, vai ser com dignidade, dentro da regra. Não tem dúvida nenhuma. Ninguém vai querer virar mesa, ninguém vai querer tomar atitudes no sentido de programar uma ação judicial, como algumas pessoas falaram. Eu nem quero falar nisso, isso não é o tema da entrevista, né? Mas o Internacional tem consciência que está na situação que está pela sua atuação, né? Pela sua limitação, pela sua incompetência, e eu me incluo dentro dessa palavra incompetência, embora tenha chegado só em agosto para ajudar os meus companheiros de diretoria. Não adianta, a tabela representa aquilo que a gente fez e não tem volta. Cair com dignidade é a palavra de momento por Fernando Carvalho. Não sei exatamente o que significa cair com dignidade, eu confesso que eu não sei. O que é cair com dignidade? O que não seria digno? Recorrer ao STJD? Eu acho que é do jogo, normal. Todos os clubes já fizeram recurso para ganhar pontos e tal, então não vejo o problema de... Como é que é cair de forma indigna? Como é que é cair? Eu vejo isso, brigando, tentando achar artifício fora de campo. Isso é uma maneira indigna. O Inter está esperneando porque está caindo. Não, mas o Inter está fazendo isso, não está? Ou o Inter vai retirar o processo? Eu vejo como indigno isso aí. Então, o CBF já julgou o caso, já disse que não tem nada de irregularidade. O Inter vai tentar de novo, apresentar nova documentação. Mas acho que é legítimo isso. Você tem brecha? O STJD só existe para isso, né? O Inter alega que tem novas documentos, novas provas que mudariam o rumo dessa questão. Se o Inter tivesse descoberto esse caso, Vitor Ramos, mas não, isso já foi denunciado, já foi julgado e arquivado. Vamos parar de hipocrisia. Todo clube que vive a situação do Internacional, se puder recorrer ao STJD para se manter na primeira divisão,
Todo o clube vai fazer. Vamos parar com esse negócio. E isso é indigno. Todo mundo vai fazer. Isso é indigno. Digno é cair. Tá, mas então tu é contra qualquer recurso no STJD? Pra ti não existe, então. Se o jogador está irregular, sim, tem que entrar. Então tá. O Inter acha que mas é esse irregular. caso já foi julgado. Mas o Inter acha que tem novos elementos, novas provas. Quantas vezes um caso é reaberto? Tá bom. Eu não acho que é indigno por que isso. que Surgiu outra prova, o caso é reaberto. Eu acho que não vai dar nada. Acho que não vai acontecer nada, mas... Por que o Corinthians não está reclamando? O Atlético Mineiro, o Palmeiras... Porque não está caindo. Não tá caindo. Deu ponto. Então isso justifica. Mas se o Corinthians precisasse desses pontos para ir para Libertadores América, por exemplo, ia entrar, ou para ser campeão, como já fez uma vez. O caso foi jogado em março. Por que o Inter não entrou em abril com essas novas documentações? Porque o Vitória não era adversário do Nacional. Então, isso é desespero e isso é cair de forma indigna. Eu vejo assim. Eu acho que não vai acontecer nada, não vai dar nada. É desespero completo. O Inter não teve capacidade de ganhar do Vitória os 2 jogos. Esse Vitor Ramos, que eu acho um zagueiro de baixa qualidade, o Inter não conseguiu ganhar dele. Mas não quer dizer, né? Se o jogador quer dizer, não é porque tu perde o jogo que tu não vai recorrer, né? Porque foi incompetente dentro do campo, ele está reconhecendo. A frase do Fernando Carvalho, temos que tratar de reerguer dentro de campo e tal, o Inter não conseguiu. A imagem do presidente Fernando Carvalho mudou com o Milton Neves, né? Por que, Daniel? Porque ele foi criticado, foi chamado de burro nas redes sociais pelo Milton Neves. É fato. E depois no momento da entrevista virou o maior dirigente do Brasil. Ah, é? Na rede social é burro, no ar é um excelente dirigente. Aí não combina. Aí brincadeira, né? Aí eu acho que aí não é legal, não. Aí não é legal. O que me chama a atenção é que nessa entrevista, eu estava com essa sensação já de uns 10, 15 dias para cá, parece que a direção do clube, do Internacional, já reconheceu a queda. Já sabe que ele... O Inter sabe que é praticamente impossível. Eu acho que não é praticamente impossível. Não, acho que praticamente porque eu não posso ter dois pensamentos, né? Como o jogo tem que ser jogado ainda, né? Ah, claro, tem que ter um ar, apitado, 90 minutos e tal, é óbvio. Quanto é que será que o Inter vai dar para a garotada do Figueirense? Porque o Figueirense tem... Quantos jogadores já estão em férias? 7, 11? O Fluminense colocou 12 jogadores de férias, entre eles Paga a carteira de motorista, paga a primeira habilitação da CNH, que é tudo gurizado de 16 a 17 anos, né? Quando fizeram 18, o Inter paga a CNH. Olha, não é muito barato, viu? Não é muito barato. Paga lá a CNH da gurizada, que é uma gurizada que vai entrar em campo. Acabou, gente. Você acha que o esporte em casa vai se permitir empatar com a gurizada do Figueirense? O problema é esse. O Inter não depende mais dele, então... Se bastasse o Internacional uma vitória contra o Fluminense, seria bem possível. Não sei se provável. Bem possível. Se fosse só o Inter agora, dependendo da vitória... Dependendo de um outro resultado paralelo, que não vai acontecer. E o Vitória, ou no caso do Vitória, tem que ter uma combinação de 6 gols. 4 para lá, 2 para cá. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu não sou louco, embora pareça. Tá? Paulinho, me ajuda aqui. Se o Inter golear o Fluminense por 5-0, o que precisaria ter em Vitória e Palmeiras? Derrota simples. Simples. O Inter tem que pegar a gurizada do Fluminense e fazer 5-0. A gente imaginar que o Inter vai golear o Fluminense por 5-0 e que o Vitória vai perder. Olha, não sei. Não, tudo bem, mas é uma loucura. O Vitória perdeu pro Cruzeiro em casa. Mas, gente, aqui, ó, eu sei que tá difícil. O Grêmio eu não quero alimentar. O Grêmio faz 3-1 na partida decisão da Copa do Brasil. Olha, vou falar uma coisa para vocês, cuidado. Aí o Ribeiro acha que é natural. O Internacional vai lá e faz 5 no último jogo. Não, é brincadeira. Eu estou dizendo 5 poupando alguns jogadores ainda, se preparando para 2017. O que eu estou dizendo é que não está jogado ainda. Por isso que eu dei um discurso assim, inacreditável, o grupo dos jogadores. Nem o Alex acredita nessa tua manifestação. Nem o Alex, nem o Ceará. O grupo do Inter não quer jogar, o Inter quer ser rebaixado. Você tá brincando comigo? Olha lá, que isso? Daqui a pouco tu vai dizer que o grupo do Inter quer férias. Eu acho que a única chance... Que coisa, né? A única chance seria louco pensar isso, né? Não, e o detalhe é o seguinte, o Figueirense vai com o time reserva, né? Vai. Aumentou a chance do Figueirense ganhar o jogo. Pois é, não, mas é melhor jogar com o time. Vamos ver o time do Figueirense. Fala, JB. JB, diga lá. Então, Meneghetti, o time do Figueirense ele já está dispensando alguns jogadores que estavam emprestados e que não ficariam. A gente ainda não tem a escalação do 1 a 11 porque devem ser jogadores das categorias de base. Eu há pouco conversava com o José Henrique Couterman, que é um repórter de Santa Catarina e também observava algumas situações. Como, por exemplo, o Rafael Moura iria ficar. Ele é do Atlético Mineiro, está emprestado ao Figueira. Mas como teve a tragédia
tragédia, o Rafael Moura disse que não se sentia em condições de jogar e não queria esperar até o dia 12 e encerrou sua passagem já pelo Figueira, não joga mais pelo time catarinense. O Dodô é também um jogador deles, que era atacante titular, ele está fora porque casa exatamente no dia 12 foi dispensado. E o Erley, que era zagueiro do Grêmio, que estava jogando lá, ele teve o seu contrato com o Grêmio, também contrato de empréstimo com o Figueirense, rescindido, porque ele já tinha acabado, então já acabava logo depois do Campeonato Brasileiro, o Erley não joga, ou seja, 11 jogadores das categorias de base. Olha só, vai dar um trabalho pro Figueirense, que eles vão ter que pegar autorização com os pais dos jogadores, que a maioria vai ter 14, 13, 12 anos, vão ter que pegar autorização com os pais para viajar, vai dar trabalho para a direção do Figueirense. Acabou, Ribeiro. O time do Figueirense vai completamente caracterizado, vai com uma gurizada. Mas às vezes o mundo é dos jovens. Não, mas tu não vai me dizer. Não, então o Internacional tá certo. Tu não critica o Inter, que o Inter tem que dispensar os titulares e joga com o time reserva. Não. Daniel, eu já não sei, tá? Porque esse grupo aí que não quer jogar, que esperança eu tenho? Os caras não querem jogar. Esse grupo tem que estar lá, tem que terminar o jogo, tem que dar. Eu já quero dizer o seguinte para a direção internacional. E os jogadores que assumem, falem domingo às 7 horas quando terminar o jogo. Vai ser onde? Não vai ser no Maracanã, né? Não, no Edson Passos. Falem. Para falar na quinta-feira é legal, na sexta-feira, colocar a posição. Não se escondam atrás de uma decisão que seria inconsequente da direção de preservá-los. Assumam a responsabilidade, coloquem a cara para bater, que eu quero dizer bater no sentido figurado, de dar as devidas explicações. Nada de se esconder. Não, vai ter um pronunciamento do presidente, só ele fala. Não. Os jogadores têm que falar no domingo, depois do jogo. E eu estou esperando o balanço do presidente Vitório Pífero, que eu não quero nenhum balanço financeiro, econômico, isso aí tem que prestar conta para o Conselho Deliberativo. Eu quero um balanço dele, uma avaliação dele sobre as 2 temporadas que ele geriu o clube. Foi um fiasco. Ele prometeu esse balanço? Prometeu no final. Eu não te duvido que... Eu não sei se é certo ou errado, não vou aqui também julgar. Mas eu acho até que é meio óbvio isso. Os jogadores do Inter vão tudo com malas e bagagens. Vai cada um para um canto. Não voltam. E alguns não voltam nem pro Inter, né? Estão lá no estádio, vão tomar banho lá e vão falar, né? Tem a obrigação de falar, né? Tu crê nisso? Não, acho que eles têm. Já que o Alex diz, nós estamos aqui, somos chefes de família, e eu acredito nisso, temos responsabilidade, então falem. Não deixem para falar em janeiro, depois que vier, para quem ficar no clube ainda. Não, falem, se manifestem. Aliás, o Inter tem a eleição marcada para o sábado, né? Sábado. Qual é o horário de votação? Alguém sabe? Das 9 às 5, se não me engano. Novo presidente conhecido... E por incrível que pareça, a eleição presidencial ela nem chama atenção, né? O que está chamando a atenção é a eleição para a renovação do Conselho Deliberativo. Essa está pegando tem fogo. Quantas chapas? 9 chapas. Meu Deus. Agora, mais um problema do próximo presidente do Inter, né? Recuperar a imagem do clube, né? É verdade. A imagem do Internacional ficou terrível. Mas a imagem ficou... Muito manchada. Tá, ficou manchada, mas eu acho ainda que 90% de forma injusta. Injusta. Não, tudo bem, injusta. Acho. Assim, ó, Isso eu concordo contigo. Tá, é muita. Hoje todo mundo tem opinião, né? Então, assim, ó, dependendo de quantos seguidores tal fulano tem, vira qualquer opinião uma bola de neve. Mas não foi sabe? E acaba se montando. Opinião em programa de televisão cenário, e rádio. Mas não de só Twitter. Todo mundo tem opinião hoje. Todo mundo é meio jornalista, todo mundo tem seu veículo. Mas uma hoje. Coisa, um blog aqui, um blog ali, uma página aqui, sabe? E teve muita gente irresponsável, entendeu? Que pegou de forma oportunista, porque aí, né, chuta o cara que já tá meio caído, aí é uma barbada, né? É uma barbada. Então, o que o Dinei fez, ainda bem que nós nem botamos aqui, né? Nós não botaríamos aqui. Tem mais uma crítica aí, eu vou falar com o João Batista sobre isso. Fala, JB. O prefeito de Chapecó, o Luciano Burigon, ele fez uma crítica inicial à direção do Inter, só que ele reiterou essa crítica hoje pela manhã. Mesmo sem ser perguntado, ele espontaneamente falou mal dos diretores do Inter. Eu acho que é a essência do ser humano, é ser o que tu realmente é. Você sabe que eu sempre defendi isso e agora nós estamos nisso, né? Eu sou cheio de defeito, né? Já dei um pau na direção do Internacional, que não precisava ter dado, mas dei à vontade também, né? Porque um time, um clube gigante com uma direção de várzea, né? Então, também tenho que me controlar, que eu tenho que falar o que eu devo falar e também não tenho que estar... Só para mostrar para vocês que eu também tenho defeito e tem assuntos que eu não precisava ter entrado e entrei, né?
Eu acho que não devia ter entrado mesmo. Eu acho que o prefeito está numa pressão lá, uma tristeza imensa, muito maior que a cidade que ele comanda, que Chapecó, maior que o Brasil, um negócio... a gente viu a tristeza do prefeito de Chapecó ao longo desses dias. Acho que não tem nada a ver, o Internacional não é o culpado do acidente, o Internacional teve uma manifestação que foi retratada, agora está se dizendo que a manifestação foi editada, depois teve o presidente Pífero também, falando do Campeonato Brasileiro, de que ficou subentendido, é uma leitura de que o Inter queria se aproveitar da tragédia para tentar se livrar do rebaixamento. São tudo leituras. O que houve é uma manifestação infeliz do vice-futebol, que ele agora está dizendo, Fernando Carvalho, que foi editada. Tá bem, mas ele pediu desculpas. Acho que ele não tem motivo para usar essa classificação. Depois desse acidente, claro, todo mundo ficou machucado, principalmente o pessoal de Chapecó, o prefeito que viveu de perto isso, né? Foi ajudar no reconhecimento dos corpos e tudo mais. Foi triste. E aí, depois disso, vem a parte da investigação e a sede por vingança. O que está se fazendo, por exemplo, com o piloto do avião, eu discordo completamente. Porque tem que se achar um culpado e um Cristo. E aí está chamando de vagabundo, assassino. Calma. O cara morreu, respeita a família, ele errou, foi inconsequente, tá bom, mas calma. Mas quem vai dizer isso é a investigação. E no futebol brasileiro, o que está se fazendo com o Inter é a mesma coisa. Felipe, eu acho que ele errou. Me parece, pela leitura superficial, tem que esperar a investigação, é que ele cometeu realmente um assassinato. Ele colocou... Eu acho que ele colocou. Mas ainda é prematura. Claro. Avaliação. Se trabalha. Agora... Mas vamos julgar, espera que mas o Internacional já foi julgado. O centro do país já julgou o Inter. Ninguém espera nada, Felipe. As pessoas julgam. Esse é o problema. Eu já falei, as pessoas têm um umbigo maior que o cérebro. Quer ver a prova como... Fala, Daniel. Não. Já voltamos com os donos. Vai, JB. Meneghetti, lembra do drone no estádio Beira-Rio, sobrevoando o Beira-Rio com a letra B? Então, o Ministério Público vai anunciar hoje à tarde que trata-se de um colorado. Ele é conselheiro do Inter e já se meteu em outras confusões. Um colorado que representa o povo do clube e que se envolveu nesta polêmica também. Nossa, que informação é essa? Que surpresa, hein? Vamos esperar o Ministério Público dar caráter oficial isso aí, mas... Vamos acompanhar hoje na Rádio Bandeirantes e amanhã repercussões aqui nos Donos da Bola. É uma informação surpreendente essa. Voltaremos amanhã ao 12h30. Tenham todos vocês uma excelente segunda-feira. Tchau.